Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast A Dupla. Eu sou a Gabriela Scarlatti. E eu sou o Milton Scarlatti. Bom, nós trabalhamos muitos assuntos interessantes aqui no nosso podcast e hoje vai ser um muito legal que eu particularmente gosto muito. Nós vamos falar sobre limpeza energética. E não só a limpeza com a gente, porque eu não sei se vocês sabem, o ambiente em que a gente vive, ele é muito importante para manter a limpeza do nosso, inclusive do nosso corpo, certo? Certo. E o Milton trabalha já há muitos anos e eu conheci essa ferramenta, digamos assim, quando eu comecei, né, a frequentar as aulas que o Milton dava alguns anos atrás, que é a técnica milenar, né? Ou seja, que já existe há tanto tempo e ela é tão pouco conhecida, que é o Feng Shui, Sim. certo? Então, conta um pouquinho sobre o que é o Feng Shui, de onde que ele surgiu, se existem várias vertentes e como que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, o Feng Shui, como você falou, é um conhecimento e uma aplicação milenar que vem dos antigos mestres chineses e existem algumas correntes, por exemplo, o Feng Shui tibetano, que é o que nós damos até um curso sobre isso, e também do chapéu negro, né? Que também é um tipo de Feng Shui que faz as curas nos ambientes. Porque o que acontece é que toda forma também produz um campo de energia. O que no Ocidente é praticamente ignorado e que, infelizmente, as edificações elas acabam não obedecendo às normas vibracionais de energia do planeta, né? Então, esse desconhecimento faz com que os ambientes sejam até negativos para quem mora ou para quem trabalha em determinados ambientes. Então, o Feng Shui, qualquer que seja a técnica que você utiliza, qual a corrente que você, a escola que você use, ele tem por objetivo equilibrar essas energias, curar as deficiências que existem a partir de uma série de procedimentos que muitas vezes são muito simples, mas como eles são ignorados, as pessoas cometem muitos equívocos na forma de construir uma casa, de elaborar o ordenamento dos móveis, a construção, o desenvolvimento, por exemplo, de um escritório, de uma empresa, não é? Então, são práticas extremamente simples que podem ser utilizadas para um bom equilíbrio do ambiente e que não são conhecidas. E que quando curadas fazem toda a diferença na saúde das pessoas que frequentam aquele ambiente e da fluidez daquele ambiente, né? Porque Sim. eu percebo isso nitidamente, a gente faz consultoria de Feng Shui, né? Em ambientes residenciais e locais de trabalho. E é impressionante que a maioria das construções elas não estão alinhadas com a proposta adequada do Feng Shui, mas mesmo assim, quando a gente vai e faz todo o trabalho, que é um pouco do que a gente vai falar aqui de cura, de ajustes e tudo mais, como muda a frequência e a vibração na hora, Sim. né? Não é algo que passe pelo nosso intelecto, é muito impressionante, assim, porque realmente muda. Sim, tanto o morador quanto o profissional que está no seu escritório percebe que o ambiente estava tenso, estava denso, e após a consultoria realizada, todo o procedimento, há uma maior claridade no ambiente, uma leveza de sensações, né? Isso é realmente um testemunho que nós temos a cada consultoria feita, né? Exato, é um fato, assim, impressionante. Então, ao longo desses anos, a alegria de poder orientar as pessoas é muito grande. Então, nós estamos aqui nesse momento para dar algumas dicas, né? Passar um pouco desse conhecimento, que é muito simples até, tá bom? Sim, tá bom. Vamos lá. Então, pode falar então, que você... eu acho que, para começar, posso sugerir? Pode, claro. Que a gente fale sobre o básico, né? Se alguém já ouviu falar de Feng Shui, né? O Baguá.
né? O que é o baguá? Então, o baguá, na verdade, é um símbolo. Eu não trouxe, eu deveria ter É, trazido, mas é eu um, vou deixar uma postagem para é, mostrar como que é um baguá. isso, é um símbolo. Ele tem, ah, ele é todo facetado, né? E nele estão contidos cada área de uma edificação adequada. Então, por exemplo, na porta da frente de uma residência, de um apartamento, de uma casa, você tem a área considerada do trabalho, não é? No sentido oposto, lá no topo do diagrama, que é na saída do imóvel, ou num quintal, ou numa saída de emergência, né, ou numa área de serviço, você vai ter a área do sucesso. Lateralmente, você tem de um lado a área da prosperidade, e do outro lado a área da afetividade, né, do companheirismo, do amor. E em cada face desse diagrama, você tem uma área específica. Então, um imóvel, um escritório, uma sala que esteja adequada de acordo com esses, porque cada área disso é chamada um guá, que é uma área do imóvel, da edificação. E claro, o Feng Shui da forma, ele analisa não só, porque Feng Shui originalmente significa vento e água, mas não é só essas energias do vento e da água, né? Alquímicas propriamente dito. Porque nós não estamos vendo, nós não estamos muitas vezes no ambiente nem sentindo vento e nem tendo água. Uhum. Mas essas energias são alquímicas, elas influenciam no desenvolvimento desse fluxo de energia. Então, assim, as formas emitem frequências vibracionais também. E elas podem ser harmônicas, suaves, positivas, e podem ser desarmônicas, agressivas e destrutivas. Ora, o desconhecimento disso faz com que muitas vezes o indivíduo trabalhe durante 6, 7, 8, 10 horas numa posição completamente negativa. E o que mais eu ouço, por exemplo, na clínica terapêutica, é o cansaço que as pessoas sentem depois de 6, 7 horas de terem trabalhado. Saem dos seus locais de trabalho, por exemplo, para vir para uma sessão terapêutica, sem energia nenhuma, completamente desvitalizados. Isso não se trata apenas do gasto mental. Trata-se realmente da energia das formas que está em desequilíbrio. E aquela pessoa está sendo o tempo todo, vamos dizer assim, atacada por esse desequilíbrio dessa energia. Então é fundamental, existem algumas práticas muito simples que modificam isso, não é? Bom, uma dica básica que a gente pode dar nesse caso de trabalho, por exemplo, muita gente agora tá trabalhando em casa, home office, sempre que você puder, você nunca fica de costas para a porta de entrada dessa sala que você trabalha. Isso já é um ponto que ajuda a facilitar até o próprio fluxo de energia, né? Você não ficar sentado de costas para a porta de entrada, certo? Certo, é isso aí. Isso é uma diquinha. Tem várias, né? O ideal é que você sempre esteja assim, olhando para frente, né? Olhando para quem vem até você quando a pessoa abre a porta, que você esteja olhando. Isso são pequenas coisinhas, depende muito dos guás e tudo mais, mas isso já é uma que pode facilitar, né? A pessoa pode já fazer uma pequena alteração. Se você fica de costas, você de alguma forma tenta virar para você ficar de frente para a porta, para você ficar olhando para o que vem, certo? Da mesma forma como você ficar de costas para uma janela sem que ela tenha uma cortina ou uma persiana, não é? Exato. Porque aí a invasão de energia se dá negativamente. Então, de costas para a janela,
não é adequada. É ideal que você fique de lado com essa janela. Agora, se você precisar ficar de costas para a janela, a cura nesse muito simples, é colocar uma Cortina. persiana ou uma cortina, algo que impeça a energia de invadir você. E claro, você estando de costas para essa janela, ela estando amparada, você estando amparado por uma cortina, é interessante que você esteja vendo a porta quando alguém chega, Isso. porque aí você, do ponto de vista emocional e do ponto de vista vibracional, você está no comando da situação. É isso que eu ia falar, no comando. E é muito importante você estar onde você estiver, no comando, né? Sentindo a força própria, sentindo essa capacidade que você tem de realização. Porque, caso contrário, você fica sujeito a essa perda de energia. Daí a falta de energia que as pessoas sentem, mesmo sendo muito jovens. Exato. E é importante compreender isso, não é? Porque senão você, à medida que vai ficando anos em posições desconfortáveis, você vai adoecendo, inevitavelmente. E essa é uma medida que você pode tomar imediatamente, assim, é só fazer um ajuste de posição, né? Da Exatamente. sua escrivania, do seu escritório. Se você está Exato. num ambiente de trabalho e que Exato. não proporciona isso, faça algumas pequenas modificações aonde fica o seu computador, né? Assim você pode fazer um pequeno ajuste, um pouco mais para um lado, para o outro, para você ficar de frente para a porta, principalmente, né? Outra coisa importante no ambiente de trabalho é a questão do ambiente estar organizado, não é? Sim. Então, por exemplo, quando você entra num ambiente onde você vê uma mesa de trabalho, vou reforçar, de costas para a janela sem cortina ou persiana, de costas para a porta, por exemplo, não vendo a porta. De frente para a parede, né? Não é? E aí o que ocorre? E além do mais, você tendo um monte de papéis, livros, apostilas espalhados pela mesa ou jogados numa estante sem estarem arrumados, isso é um mau feng shui. Fica Então, energia estancada, né? São energias bloqueadas. Então, o importante é que o ambiente esteja arrumado, que o ambiente esteja, vamos dizer assim, limpo, não é? Não se trata da higiene de bactérias, não é nada disso. Limpo no sentido dessas vibrações. E, claro, esse ordenamento de saber onde está tal documento é fundamental, porque isso também rouba energia de quem está trabalhando. Se ele não sabe onde fizer, está nada, ele né? não sabe onde se encontra, né? E se não há uma secretária dando esse suporte, que sabe onde está, é importante que a própria pessoa que esteja trabalhando se organize. Sim. E o desapego é fundamental. A mesa de trabalho não tem que ter muitas fotos de parentes, de amigos, fotos de viagens, enfim, as paredes Objetos. todas, né? Porque, a não ser que seja, por exemplo, uma agência de turismo que você precisa ter, né? Porque faz parte do Sim. seu trabalho, mas se for um trabalho mais introspectivo, o ideal é que ele não tenha tantas informações, né? Você pode ter isso em outro ambiente, mas no seu local de trabalho é ideal que você preserve a forma mais limpa possível. E precisa de desapego, né? O desapego é a grande palavra do Feng Shui. O desapego. Sempre que se propõe fazer um trabalho de Feng Shui em qualquer ambiente, é importante solicitar, antes da vivência propriamente dita, do ritual e de todas as práticas, é que se oriente a pessoa a já ir jogando lixo fora, né? Coisas velhas, né? Você guardar, por exemplo, um parafuso enferrujado, né? Guardar, enfim, uma ferramenta que não está adequada, que já foi desgastada, que praticamente não tem uso.
enfim, é importante o desapego, né? De roupas, de objetos, né? Isso a gente Nos vê. vários ambientes. Então, é fundamental esse desapego. E as pessoas muitas vezes têm apego emocional a um objeto que não está numa vibração positiva, né? Isso a gente vê muito, assim, é muito importante quando a própria pessoa faz esse exercício, porque não somos os consultores que vamos fazer, né? É a pessoa que precisa exercitar este desapego, que já começa o trabalho aí de liberação de energia, né? Então, do ambiente, mas é dela, né? Ela exercitando, né? O soltar, o deixar ir. Então, é desde, como o Milton estava falando, parafuso, coisa velha, assim, que você sabe que não usa, exame de 10 anos atrás, você pode fazer uma limpeza, desobstruir o ambiente e deixar as coisas sempre prontas. Então, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você tem lá o potinho com caneta e lápis, de tempos em tempos, vai lá e deixa todos os lápis apontados, as canetas, testa para ver se está funcionando. Se não está funcionando, já joga fora. Borracha, clips, as gavetas, sempre atualizando os materiais que estão lá, se não tá, joga fora. Isso é um excelente exercício de desapego, assim, e muito importante, porque isso já dá uma limpada. Roupa, objetos quebrados também é muito importante que você não tenha objetos quebrados em casa, sabe? Lascou, se você não consertou, dá um direcionamento, né? Porque isso também acaba atrapalhando a fluidez energética do lugar como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. O resultado, ele é tão imediato que as pessoas não têm ideia. Sim, e nunca associam que é isso, né? Porque daí a gente sempre termina, às vezes, o Feng Shui, por exemplo, a pessoa fala, nossa, consegui fechar aquele contrato, ou vender a casa, ou não sei o que lá. Nem sei o que aconteceu, do nada, a pessoa viu, muita gente fala assim, do nada as coisas começaram a funcionar. E a gente, bem do nada, né? Muito bem. O que mais? Eu gostaria de falar assim, além da forma que a gente estava falando, do posicionamento de alguns lugares, de alguns objetos, da forma como você se posiciona na casa, a gente pode até uma outra dica de posicionamento que eu acho que é importante, que é a cozinha. Cozinha. Né? Um elemento principal assim da prosperidade, que é o que todos nós também queremos e desejamos, que é a prosperidade no Feng Shui, é o posicionamento do fogão na cozinha, né? Pois é, de todas as consultorias que eu já fiz, eu nunca entrei, por exemplo, num apartamento onde a cozinha estava no lugar correto, no baguá. O guarda-cozinha, ele tem que estar para que a pessoa tenha realmente uma vida próspera em todos os sentidos. Não é só dinheiro. É importante entender que prosperidade não é só dinheiro. O dinheiro é fundamental. Nós não somos contra o dinheiro, não. Mas é assim, é importante que a prosperidade seja em todas as 6 vidas dentro dos 5 elementos que nós trabalhamos na nossa egrégora. Muito bem. Então, a cozinha, área da prosperidade. No guarda prosperidade. E existem algumas coisas interessantes. O fogão, normalmente ele está num canto, de volta para uma parede, e a pessoa fica de costas para a porta de entrada da cozinha, ou da área em que há acesso à cozinha. Ou mesmo onde não tem a porta, nos ambientes modernos, existe assim aquela interação da cozinha com a sala, a pessoa fica sempre de costas para o ambiente social. Isso é uma posição inadequada, que não gera prosperidade. Então, o cozinheiro, quando ele está diante do fogão, ele precisa estar numa posição em que ele veja o ambiente de acesso a essa cozinha, tanto nessa divisão, quando não há parede, não há porta, quando numa cozinha convencional que tem uma porta, até pode se fechar essa porta, ou uma entrada para essa cozinha. Então, o ideal é que o cozinheiro fique de frente para isso. O melhor ambiente
para o fogão, o melhor local para o fogão ele está no centro da cozinha. Aí as pessoas se assustam, dizem, como assim? Vou colocar um fogão no meio da cozinha? Você é louco? Quando eu construí minha casa agora, o fogão ele está exatamente no centro, quase no centro da cozinha. Não necessariamente no centro assim, mas é É. de frente central. Exatamente. Né? E de forma que você esteja cozinhando, olhando para quem entra, olhando para o ambiente, no controle da situação. Exatamente. Então, esse posicionamento gera uma maior energia, uma maior força vital no cozinheiro. O cozinheiro, ele realmente ele se sente muito melhor. É assim, quem não acredita nas forças do vento e da água, paciência, mas elas existem em todos os ambientes e essa posição do fogão ela é muito alvissareira. Eu tenho há 12 anos esse fogão na casa que eu construí, onde eu moro atualmente, em que esse fogão está quase no centro, né? Um pouco mais próximo de uma parede, mas eu vejo quem chega. Sim. E ao ver quem chega, é uma situação de total domínio da posição em que você se encontra. Porque se você está de costas, você muitas vezes é surpreendido por alguém que chegue sorrateiramente, até para brincar com você. O susto é inevitável. De vez em quando minha mulher faz isso comigo. Se eu estou de costas para o fogão, ela chega, aparece no ambiente, eu levo um susto. E as pessoas levam esse susto, né? Só que não reconhecem muitas vezes, não identificam. Não faz bem esse susto. Por isso eu digo, está se aproximando, faça um pouco de barulho. Não vá sorrateiramente, não. Pode parecer uma brincadeira, mas é bem válido, viu? Bom, e aí a dica é, tá bom, mas e quem não tem o fogão no centro? Primeira coisa, tentar colocar, ver se a sua cozinha permite, se você consegue fazer uma logística. Tem alguns casos em que realmente a cozinha é muito pequena ou não tem nem fiação, nada para colocar. Qual que é a dica? Então, bom, pera, antes do posicionamento do fogão, independente de onde ele estiver, a dica é sempre mantenha o fogão limpo. Terminou de usar ou à noite você acorda e chega de manhã, esteja sempre com o fogão limpo. Passa um álcool, uma buchinha ali, sempre limpo também é uma forma de atrair a prosperidade, certo? Fogão sempre limpo. Eu sempre publiquei ao longo de toda a minha história esse mantra, né? Fogão limpo. É muito interessante. Eu tive um caso de uma consultoria em que a cozinha não era tão pequena assim. Mas, como havia sido projetada pelo arquiteto ou pela arquiteta que estava fazendo, vamos dizer, a obra lá, a reforma nesse ambiente, quando eu sugeri essa mudança, porque o fogão estaria num cantinho, né, e pior, né, debaixo de uma janela, assim e tal, né? Inadequado para o Feng Shui. E quando eu sugeri a mudança, houve a primeira dúvida da proprietária do imóvel. Depois ela aceitou a mudança, foi falar com o profissional e o profissional vetou, né? Então o profissional mandou nessa postura e aí não há o que o consultor possa fazer, não é? Então é uma pena, realmente. Quem vai morar vai ser ela, né? Realmente assim, né? Não que ela não vá ter prosperidade se ela não fizer bastante esforço, mas vai dificultar, né? Vai ter algumas energias que não vão ser favoráveis, não é? Então, assim, nunca podemos garantir em termos humanos 100% de nada, mas assim, que facilita muito quando a cozinha está bem localizada. E volto a dizer, em todas as consultorias que eu já fiz, a cozinha nunca está construída no local adequado. É uma pena que isso ocorra, o não conhecimento dos arquitetos, dos engenheiros civis, né, que projetam os imóveis.
Apartamento, então, você entra, a cozinha invariavelmente é do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo da localização em relação ao andar. Bom, originalmente a proposta sempre é de que quando você entrar na casa pela porta de entrada, que a cozinha esteja sempre do lado esquerdo e no canto. Então lá no fundo do lado, no canto esquerdo. É por isso que ele está falando que está de lugares inadequados, né? Porque às vezes estão de acordo com a porta de entrada, ele está em outros locais. E aí é óbvio, a gente não vai conseguir fazer uma mudança nisso. Existem alguns ajustes que na consultoria a gente faz. Agora, aqui de uma forma mais simples, especificamente com relação ao fogão. Vamos às dicas de como que faz se a pessoa não consegue colocar na região central e ficar de frente. Quais são os ajustes que a gente pode, de cura, fazer para ajudar um pouquinho mais, que a gente sempre Bom, orienta. algumas regras na cozinha são fundamentais. Por exemplo, você perguntou do fogão. Então, o fogão, aquele que está no canto, de frente para uma parede, e você está de costas com a porta de entrada, a cura é muito simples. Você colocar um espelho na parede que abranja toda a largura do fogão e que consiga refletir você desde o seu abdômen até o alto da sua cabeça. Quer dizer, que você não fique fora do ângulo de visão desse espelho. Então, o que que acontece? Você vai ser refletido por esse espelho e, ao mesmo tempo, você vai ver alguém que chegue lá no espelho. Você está olhando para a parede, para o espelho, e você tem a visão da cozinha, né? Então, essa é uma cura muito importante em relação ao fogão. Agora, é um quadro espelho, tá? Do tamanho de um quadro grande, você vai colocar na parede, logo acima do fogão. Manda colar na parede, né? Só uma coisa, não importa se você mora sozinho, tá? O que a gente está falando de ver o outro entrar é a questão ambiental como um todo. Não estamos só falando de pessoas, de fluxo de pessoas, tá bom? Outra coisa em relação ao fogão, invariavelmente o fogão, né? Nós falamos do elemento fogo. Se tiver uma pia ao lado do fogão, fogão e pia, aqui temos o elemento água. É interessante que entre o fogão e essa pia, lateralmente ao fogão, exista alguma cura também. Então é importante, por exemplo, se nessa pia tem um móvel de madeira que lateralmente separe o fogão da pia, é muito interessante, né? Que haja assim o fogão, a pia e um objeto de madeira ou a própria parede do armário, né? Se não for possível isso, se a pia estiver muito colada no fogão, às vezes tem fogão que são encravados, né? Não tem uma separação, é interessante que você coloque na parede, na lateral do fogão, com a pia, um objeto de madeira. Pode ser aquela colher grande, né? Uma faca, uma colher grande, um garfo grande e tal. Um objeto de madeira, né? De artesanato bem grande assim, que ele vai... o elemento madeira aí vai fazer a harmonização entre o fogo e a água. Um outro aspecto na cozinha é se você tem a pia, elemento água, e se você coloca em frente, na parede em frente, um elemento fogo, por exemplo, um forno elétrico, se você colocar, né, tudo que tem eletricidade é inadequado. Então, o ideal é que não sejam frente a frente. Então, se você tem, por exemplo, a pia aqui, né, a pia está aqui e o objeto elétrico está aqui, você tem que deslocar para que eles não fiquem frontalmente um contra o outro, né? E aí, essas observações vão criar um ambiente de cozinha bastante saudável, bastante próspero. Então, reforçando, se eles estão lado a lado, você vai colocar um objeto de madeira aqui para poder neutralizar um pouco o choque das frequências de fogo e água. E também frente a frente, né? Então, às vezes a pia tá aqui, o fogão tá aqui. Então, o ideal é que, ou o forninho, enfim, é que você desloque um pouquinho para que eles não fiquem tão de frente a frente, né? Assim como a geladeira também.
Isso dá para fazer alguns pequenos ajustes. Dá para colocar alguns símbolos também, que é claro, a gente na consultoria vai vendo de acordo com o ambiente e vai fazendo as sugestões. Todo objeto colocado para cura, ele precisa ser ativado. Exato. Né? E se você não fizer uma ativação adequada, a simples colocação do objeto Também melhora, mas não resolve o problema na totalidade. Então é preciso de uma ativação. E também, né, um outro aspecto que nós podemos quase finalizando o nosso encontro de hoje, é a questão do dormitório. Né? Um aspecto importante é também a cama, né, tanto do solteiro quanto do casal, em que os pés estejam voltados para a direção da porta, né? E que a cabeça esteja ao contrário. Então, não se deve dormir com a cabeça de costas, né, lateralmente a uma porta, por exemplo. De novo, é a mesma situação. É você na cama olhar a porta ou o vão, porque normalmente quando é uma suíte, assim, que tenha também um banheiro lateral, que invariavelmente no Feng Shui é inadequado, mas existe cura, não é? O banheiro dentro do próprio ambiente é muito comum. Né? Nós fazemos normalmente esse tipo de suíte com o banheiro dentro do próprio ambiente, né? Próximo do dormitório. Então é preciso fazer a cura, tanto do banheiro, não é? E realmente sempre utilizando espelhos bem localizados, e na consultoria se vai orientar como colocar, e aí você cura essa energia negativa do banheiro em relação ao dormitório. E claro, em relação à janela também, a janela não se deve dormir com a cabeça para a janela, o ideal é que a cabeça esteja protegida por uma parede e tal. Outra coisa, também não se deve ter, pela energia das formas, estantes, prateleiras em cima da sua cabeça, tal, como muitas vezes eu vejo em muitos ambientes. Nós fizemos uma consultoria uma vez em São Paulo, né, onde a pessoa dormia com num caixote assim na sua cabeça, em cima dos... E aquilo... A pessoa sentia dor de cabeça o tempo todo. Quer dizer, e não adianta tomar o remédio, a dor de cabeça para, mas ela volta, porque você está dormindo o tempo todo lá. E a saúde vai embora desse jeito, né? Então, como é importante. E é interessante porque, nesse caso, como não havia ainda uma possibilidade imediata, a consultora, ela testemunhou para nós que ela toda vez ela deslocava, ela puxava a cama. Puxava para não ficar embaixo desse caixote. E interessante, a dor de cabeça passou. Né? Então, quem quer dá um jeito, né? Mesmo que difícil, dá um jeito, porque você vê a solução. Não houve a resistência de tomar, né? É desconfortável, claro que é, mas até que porque havia uma proposta de uma reforma que ela está realizando, eu acho que já realizou, né? Então, assim, para que aquilo não acontecesse de novo. Então, são exemplos muito interessantes. Né? Retomando, então, do quarto, é importante que você esteja sempre com os pés, né, de novo, com a relação de comando, que a sua cabeça veja a entrada da porta de frente ou de forma lateral, e que você tenha uma cabeceira na sua cama para te dar um suporte, uma sustentação, e que a parede da sua cabeceira seja uma parede limpa, sem nada, mais lisa possível. Sem quadro, sem armário, sem nada, só a cabeceira, que é importante você ter a cabeceira, e de uma forma neutra, e de preferência que também não seja a parede do banheiro, né? Para não ter conexão com o banheiro, seja uma parede isolada, porque às vezes acontece, né? De colocar a parede do banheiro perto, porque daí você não fica com nenhum tipo de contato com água e com as encanações do banheiro. E tem uma outra coisa também que é muito... e outra coisa, o quarto o mais limpo possível, no sentido de é só a cama e o tapetinho, no máximo, assim, uma poltrona, porque às vezes tem muita gente que faz escritório, faz closet junto, de preferência, se você puder, deixe o seu quarto o mais neutro possível, sem equipamentos eletrônicos. A gente também recomenda que você evite equipamentos eletrônicos, televisão, tal. Tenha uma sala de TV, veja, e não use tanto os equipamentos para não ter aquelas ondas eletromagnéticas ali naquele ambiente quando você vai dormir, certo?
Certíssimo. Tem uma outra coisa também que a gente não falou aqui, porque, óbvio, a gente está dando uma pequena introdução ao Feng Shui, o universo do Feng Shui é muito maior. É a questão das cores também, né? Sim. Cada ambiente tem uma proposta, uma sugestão de cores para ativar aquele ambiente, né? Aquela proposta daquele ambiente, a área da prosperidade, a área da saúde, a área... Nananã. Então, cada lugar tem um... Ele fica rindo que eu falo nananã. Vocês entenderam? É a continuidade do assunto. E a gente Ela sempre... reclama comigo de ser prolixo, mas a Nananã também, mas... Então... A questão das cores, né? Que a gente falou que cada ambiente tem uma cor que é sugerida, que é propícia para a área da saúde, para a área da família, para a área da prosperidade, de relacionamento. E no quarto, a gente sempre sugere, né? O quarto do casal, da pessoa, que tenha tons pastéis de rosa e de verdinho, que são cores neutras, né? Sempre cores neutras que a gente sugere para colocar nos quartos, né? Para não ser tão forte o impacto visual. Então, neutro, de um tonzinho rosa, verdinho, a gente sempre faz esse tipo de sugestão, né? Sim. É porque cada guá tem uma vibração própria e uma cor específica, cada guá. E assim você está em harmonia com aquela vibração da cor. Sempre existe um comprimento de onda, do vermelho ao violeta, né? nessa frequência, e então vai exercer também efeitos muito interessantes. E o Feng Shui, ele não tem preconceito contra as cores, como nós desenvolvemos, por exemplo, no Ocidente, em relação ao preto, não é? Nós aqui usamos o preto como luto, não é? No entanto, o Feng Shui não tem essa leitura do preto como luto. Não há esse preconceito. Ou seja, cada sociedade, cada cultura desenvolve o seu conjunto de crenças que nem sempre estão ajustados com a verdade cósmica, com a verdade das energias, né? Então é importante a gente compreender isso. O Feng Shui, ele apresenta em cada guá uma cor específica, né? Inclusive, o preto é uma sugestão também para a gente que a gente dá para colocar na entrada da porta, né? Pode falar um Sim, pouquinho o disso. preto, por exemplo, na porta de entrada de um estabelecimento, de uma casa ou de um estabelecimento, com tons dourados, né? Com maçaneta dourada, é extremamente positivo e não negativo. Agora, eu não estou dizendo de uma parede inteira, né? Toda preta, Sim. tal, que também não é tão adequado. Nós usamos muito mais nas esquadrias o tom preto, com dourado, que é muito, muito próspero. Enfim, são exemplos assim, como você mesmo falou, no quarto, um tom rosa, né? Que é a cor rosa pode ser com uma parede verde clarinha tal, que na verdade o verde rosa, né, é a cor do quarto chakra, da capacidade de amar e de ser amado, né? Então abre esse coração maravilhoso, amoroso, que é o que a humanidade está tão carente, né, de desenvolver cada vez mais um coração amoroso. E você pode usar as cores não só na parede, né? Com objetos, sim, com tapete, sim, cortina, enfim, que tragam claro, essas cores, claro. né? A vibração da cor. E para finalizar, então, esse nosso encontro de hoje, muito agradável, lembre-se, de novo, de jogar fora tudo que não é útil, não é? E nós também trabalhamos com as essências de cristais e nós sempre sugerimos que a pessoa utilize uma turmalina negra dos cristais de Oz, por exemplo, para uma proteção também ambiental. Além de outras essências que, caso a caso, depois de uma consultoria, nós podemos ofertar para quem deseja. Agora, para finalizar, então, eu vou dizer o mantra Om Mani Padme Hum e o que ele significa, para que a gente possa entrar nessa introspecção positiva para o nosso dia de hoje. O Om, ouvi minha prece. Omá, dai-me forças contra o mal. O Ni,
livrai-me do egoísmo. Upá, libertai-me do irascível. Dene, fortalecei a minha caridade. Hum, dai-me compaixão para quem sofre. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Falando 9 vezes esse mantra, você está fazendo essa prece. Ouvi minha prece, dai-me força, livrai-me do egoísmo, libertar-me do irracional, fortalecer a minha caridade e dar-me bastante compaixão para quem sofre. A gente faz esse ritual, né, na consultoria com esse mantra e mais alguns outros. Realmente a gente percebe a diferença, né? Exatamente. É incrível. Caso você queira fazer uma consultoria, você pode entrar em contato com a gente. Eu vou deixar aqui os nossos contatos, mas o nosso Instagram é @MiltonEGabrielaScarlatti e lá tem todos os contatos, você pode falar diretamente comigo. A gente tem também um curso de introdução ao Feng Shui, que a gente faz de tempos em tempos, então você também pode, a gente vai divulgando sempre, você pode deixar o seu interesse, mandar uma mensagem para mim, que sempre que tiver próxima turma, o próximo encontro, a gente entra em contato com você, você vai ficar sabendo pelas redes. E essa é mais uma ferramenta, mais um conhecimento que você pode, em pequenas doses, ir colocando na sua vida, na sua rotina e aperfeiçoando, né? Nunca acaba o estudo, o conhecimento. Certo? Opa! Até lá. Esse foi mais um podcast A Dupla e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Beijo.